Bom, gente, estamos retomando então aqui o nosso curso, a nossa aula de Direito da Seguridade Social. E como eu havia dito, ainda há pouco, nós daremos continuidade nesse exato momento para falarmos sobre competência legislativa, tudo bem? Então veja comigo na tela, vamos lá. Competência legislativa, tema da nossa aula aqui de hoje. Deixa eu só alterar aqui, por gentileza, a cor, para que facilite aí a visualização. Então, portanto, o artigo 22, inciso 23, da Constituição Federal de 1988, afirma que compete privativamente à União, legislar sobre seguridade social. É isso mesmo. Então, nesse contexto, dentro da seguridade social, nós temos saúde, assistência e previdência. Então, veja que é de forma privativa, compete à União legislar sobre seguridade social, que engloba saúde, assistência e previdência. O artigo 24, por sua vez, diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente. Perceba que aqui a competência legislativa é de forma o quê, gente? De forma concorrente. Por quê? Porque os entes poderão legislar dentro do seu espaço, dentro da sua competência constitucional, do seu espaço geográfico, tudo bem? Sobre o quê? Sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Ora, vamos lá. Inciso 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Veja que pessoas portadoras de deficiência está inserido dentro do contexto da assistência, não é verdade? Então, portanto, as pessoas portadoras de deficiência estão inseridas dentro do contexto da assistência social. Mas, professor, a previdência social também, A proteção, a defesa da saúde também está dentro do contexto da seguridade social. E nós vimos que, na verdade, no artigo 22, conforme está aí na sua tela, diz que compete privativamente a quem, gente? Compete privativamente à União, legislar sobre seguridade social. Até então, aqui nos dá uma aparência de uma antinomia das normas, não é verdade? Antinomia das normas. Como assim, professor? Porque haveria em tese aqui um conflito, de normas. Ora, se o artigo 22 da Constituição diz que a competência ela é privativa, da União para legislar sobre seguridade social, como é que pode, logo no artigo 24, incisos 12 e 14, trazer subtemas, da seguridade social e dizendo que é uma legislação concorrente? O que acontece, galera? Veja comigo o seguinte. A Constituição Federal, como nós estamos falando de competência legislativa, nós temos a hierarquia das normas, vocês já estão no quarto semestre e vocês sabem disso. A Constituição é quem vai detalhar para a gente, quem vai trazer para a gente, na verdade, esta questão de competência. Então, assim, existem na Constituição outros pontos, outros tópicos também, que tratam dessa demanda, que tratam dessa sistemática, desse assunto da seguridade social. Ocorre que, em se tratando de seguridade social, conforme já narrou aí o artigo 22, a competência ela é privativa. Mas existem particularidades dentro do sistema da seguridade, que é a competência concorrente. O STJV falou o seguinte, olha, em se tratando, na verdade, de competência da seguridade social, quando for para legislar sobre matéria de previdência em normas gerais, esta competência é da União, ela é privativa da União. Porém, cabe aqui uma ressalva em que sentido? De que, no que diz respeito aos servidores dos estados, ainda que sobre previdência social, poderá os estados e municípios, os municípios que possuírem o seu regime próprio, legislar sobre previdência social, tudo bem? Porém, por outro lado, em se tratando de assistência, de saúde, embora a União trate ou trace as normas gerais, de forma complementar, de forma concorrente, os estados e os municípios também poderão legislar nesse contexto, tá ok? Tudo certo até aqui? Vamos lá então, seguindo adiante.
Apenas a União é que poderá legislar sobre a Previdência Social, com exceção do regime de previdência de quem, gente? Dos servidores públicos, tá ok? Então, portanto, como eu acabei de dizer para vocês, em se tratando de Previdência Social, a competência é da União. Apenas a União poderá legislar sobre Previdência Social. E a exceção é justamente no que diz respeito aos seus servidores. Por quê? Porque aqui, ó, nós temos um regime próprio de previdência social, né? Tivemos uma alteração recentemente, eu vou falar aqui, é importante porque provavelmente em provas futuras isso será cobrado, que é a alteração com relação aos militares, né? Os bombeiros civis e militares inativos aí do Distrito Federal e dos estados, né? Então, portanto, porque essa competência para se tratar de matéria de inatividade e remuneração desses militares, né, desse grupo específico, até então era do estado, mas agora mudou-se e aí com a emenda constitucional número 103 de 2019 passou a ser da União, né? Então essa competência agora é da União, tudo bem? Com base na emenda constitucional 103 de 2019. Isso é para que vocês já comecem a entender, mas eu vou falar um pouquinho mais adiante, tá certo? Veja comigo então, gente, dando continuidade. Olha, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão editar normas, né, jurídicas acerca da previdência complementar dos seus servidores públicos. Artigo 40, parágrafo 14 da Constituição Federal de 1988. Então veja que aqui nós estamos tratando, né, sobre previdência complementar. Complementar de quem? Dos estados, tá certo? Do Distrito Federal e dos municípios. Veja que ainda assim também nós temos aqui como se fosse, né, um regime próprio de previdência social. A União aqui nesse caso, na verdade, não abriu mão, né? O que acontece? Não abriu mão a União aqui da sua competência para legislar sobre isso. Porém, ainda estamos dentro do contexto da exceção, porque nós estamos tratando de servidores de cada município, muito embora não estejamos tratando de previdência social, mas é uma previdência complementar. E esta previdência complementar, ela é facultativa, tudo bem? Então, portanto, em se tratando de previdência social complementar, o que vai acontecer? Nós vamos colocar, isso aí será ou continuará sendo, né, de competência do próprio município, do próprio estado. Tá certo então? E não da União, beleza, gente? Até aqui tudo tranquilo? Sigamos em frente. Olha, atenção, porque apenas a União compete legislar sobre previdência complementar privada, pois o tema deve ser regulado por lei complementar federal. Primeiro tópico aqui, ó, apenas a União, quando nós estivermos tratando de previdência complementar privada, não confunda, previdência complementar privada, né, deve ser legislado pela própria União, né, deve ser regulado por uma lei complementar. A exceção que nós falamos aqui há pouco é justamente quando nós estivermos falando de previdência complementar dos servidores, né, dos servidores públicos. Aí sim, poderá o Estado, poderá o Distrito Federal, poderá, né, digamos assim, os municípios legislarem sobre essa previdência complementar aqui, tá? Minto, correção, perdoe-me, deixa eu voltar atrás. Previdência complementar privada aqui, fora, digamos assim, não dos servidores, mas aquela previdência complementar que você pode aderir, que qualquer um pode fazer. Existem várias espécies de previdência complementar, tá certo? Muito embora, em se tratando de previdência complementar dos servidores públicos, tá certo? A própria União, melhor dizendo, o próprio Estado e o próprio município poderá fazer ou regulamentar a sua previdência complementar. Fique claro isso. Vamos lá. Em se tratando de previdência complementar dos municípios, estados, tá? Pode legislar? Pode. O estado e o município pode, tá? Previdência complementar privada ali do servidor público, fechado. Em se tratando de previdência complementar privada, porque você pode ter uma previdência complementar, né, mesmo sem fazer parte de qualquer grupo, não ser servidor. Você vai e contrata. As normas gerais disso daí, na verdade, ela é facultativa? É, mas as normas gerais de quem vai legislar sobre esse tema é a União, tá? Não há que se falar em Estado e município.
Estado e município, Distrito Federal só vão legislar sobre a previdência complementar privada dos seus servidores. Ficou claro? Tudo tranquilo? Sem churumelas? Então vamos lá, seguindo adiante. Onde é que está a previsão disso aqui? Está no artigo 202, né, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Deixa eu só apagar aqui para que vocês consigam aí visualizar direitinho, tá bom? Então, portanto, a fundamentação disso daqui está no artigo 202 da Constituição Federal de 1988. Ok? Tudo tranquilo? Vamos então adiante. Ainda dando continuidade sobre a competência legislativa, atenção, pois, após a emenda constitucional número 103 de 2019, a competência para legislar sobre regras gerais de inatividade, veja o que eu falei há pouco para vocês, remunerada de policiais, militares e bombeiros dos estados e Distrito Federal, passou a ser de quem, gente? Passou a ser privativa da União, tendo sido alterado o inciso 20 do artigo 22 da Constituição Federal de 1988. Então, portanto, com a reforma da Previdência, emenda constitucional número 103 de 2019, a competência para regular sobre temas da inatividade das polícias militares dos estados e dos bombeiros civis passou a ser agora da União, tá certo? Passou a ser da União, o que na verdade a gente sabe que havia muito aí salários, né? Super salários, digamos assim, inclusive que superavam aí o dos militares da própria União, né? E os estados em dificuldade conforme eles argumentam aí para dar cumprimento, digamos assim, às normas sobre a gestão fiscal. Tá ok? Tudo certo? Vejamos então. Saúde e assistência social, a competência acaba sendo concorrente, cabendo à União editar normas gerais a serem complementadas pelos demais entes políticos, conforme suas peculiaridades regionais e local. Né? Local porque, na verdade, a quem compete legislar em maneira local, compete aos municípios, tá certo? Por outro lado, em se tratando de saúde e de assistência social, né, quem vai fazer isso daqui, na verdade, é a própria União, né? A União é quem vai editar essas normas gerais, é quem vai dizer o caminho, tá bom? Então, em se tratando de previdência, a previdência, na verdade, ela compete à União fazer essa legislação de um modo geral. Em se tratando de previdência social dos servidores, os municípios, os estados e o Distrito Federal terá competência para legislar nessa sistemática. Em se tratando de previdência complementar privada de servidores, os estados, Distrito Federal e municípios poderão legislar sobre essa temática. Em se tratando de previdência complementar privada geral, a competência será exclusiva da União. Ok, até aqui? Tudo tranquilo? Saúde e assistência, a competência para legislar sobre essa temática será exercida de forma concorrente. Ok, gente? Tudo bem? Vamos ver então aí, como é que isso cai em prova. Vamos lá? Dê uma pausa e responda essa questão aí. Vamos lá? A competência concorrente dos estados, do Distrito Federal e dos municípios alcança todas as áreas da Seguridade Social previstas no artigo 194, inclusive assistência social e saúde. Então veja que a competência, nós estamos falando de competência concorrente. O que você acha? Né? Porque a concorrente entre os estados, Distrito Federal e dos municípios alcança todas as áreas, né, da Seguridade Social, inclusive, né, aqui prevista onde? No artigo 194, inclusive nós temos a figura da assistência social e a figura da saúde. Faltou uma outra aqui que na verdade é a previdência. A previdência social, certo? Previdência social. Então, nesse caso aqui, o gabarito nosso é errado, porque na verdade a competência concorrente, ela não vai abarcar todas as áreas, tá certo? Ela abarca sim a questão da assistência, e aqui a casca de banana, e a saúde, mas a previdência nós sabemos que não entra especificamente, não é concorrente. Aqui seria da União, beleza? A competência seria da União e como exceção,
nós teríamos aqui a dos regime próprio de previdência social, que aqui nós teríamos os estados e Distrito Federal e municípios, né, aqueles que tiverem aí, digamos assim, instituídos seus regimes, beleza? Sigamos então adiante. Vamos falar agora sobre princípios da Seguridade Social. Conceito de princípio está aí na tela. São espécies de normas jurídicas com maior carga de abstração. São espécies de normas jurídicas, né, com maior carga de abstração, generalidade, outra palavra-chave, indeterminação, né, que as regras, haja vista não disciplinarem por via direta as condutas humanas, dependendo de uma intermediação valorativa do exegeta para a sua aplicação. Então, portanto, em se tratando de princípios, né, como eu costumo dizer, e boa parte da doutrina também assim se pronuncia, princípio é a origem, é a gênese da coisa, né? É o seu nascedouro. E esse princípio, por sua vez, ele vem, na verdade, com uma generalidade, de forma bastante geral. Não é aquela norma que trata de forma bem incisiva, tá certo? Aquela forma direta, né? Ele é bem abstrato, porém o seu alcance, a sua aplicabilidade, ela é muito grande, né? Então, portanto, nesse caso específico, os princípios, né, que norteiam a Seguridade Social, nós iremos adentrar de forma detalhada. E nós já aprendemos, né, no direito constitucional, que não há uma preponderância de princípios. Um princípio não se sobrepõe ao outro. O que há, na verdade, em nosso ordenamento é o que, gente? Há uma ponderação, né, de valores desses princípios quando postos aí em confronto, tá certo? Então, portanto, nesse caso, princípio nada mais é do que uma norma em abstrato, que tem o seu alcance e aplicabilidade de forma mais ampla do que uma norma em sentido concreto, de forma direta. Tudo bem? Então, conceito de princípio são espécies de normas jurídicas com maior carga de abstração, generalidade e indeterminação, que as regras, haja vista, não disciplinarem por via direta as condutas humanas, dependendo de uma intermediação valorativa do exegeta para a sua aplicação. Tudo certo na Bahia? Tudo tranquilo? Sigamos então adiante. Olha, a maioria dos princípios informadores da Seguridade Social encontra-se arrolado no artigo 194 da Constituição Federal de 1988. Então, portanto, artigo 194 da CRFB de 88, tá certo? Sendo tratados como objetivos do sistema pelo Constituinte. Então, não confunda, se cair na sua prova, lá, dentre os objetivos da Seguridade Social, porque, olha, também eles são tratados como objetivos, né? Os princípios são tratados aí como objetivos, né, do sistema pelo Constituinte e estão elencados no artigo 194 da Constituição Federal de 1988. Vamos lá? Quais são os princípios ou objetivos da Seguridade Social, professor? Segura aí, porque já vem, olha só. Quais são esses princípios? Vejamos o primeiro deles aqui, ó. Princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. É o princípio da Seguridade Social, da universalidade da cobertura e do atendimento. Segundo princípio que nós temos aqui, ó, princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Terceiro princípio, nós temos seletividade e distributividade. Quarto princípio, irredutibilidade aqui do valor dos benefícios. Quinto princípio, nós temos a equidade da participação no custeio. Quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Diversidade da base de financiamento, aquela regrinha, não coloque todos os seus ovos em uma única cesta, né? Gestão quadripartite, quem são as pessoas ou envolvidas que responsáveis aí para manter esta base, né? Ou melhor dizendo, fazer a gestão da Seguridade Social. Princípio da solidariedade, temos que ajudar a tudo e a todos. Precedência da fonte de custeio ou contrapartida, não se pode conceder mais sem que você tenha garantido em reserva. E, por fim,
o princípio do orçamento diferenciado, tudo bem? Ô, professor, assim é fácil, né? A gente ficar estudando essa parte de princípio, só lendo isso daí, só passando. Pois é, meu querido, minha querida. Mas nós vamos falar agora especificadamente de cada um deles, tá certo? Sobre esses princípios da Seguridade Social. Se aveste não, menino, veja comigo aí na tela, ó. O primeiro princípio que nós vamos estudar é o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, tudo bem? O que diz esse princípio, Marcos? Diz o seguinte, olha, a Seguridade Social deverá atender a todos os necessitados, especialmente através da assistência social e da saúde pública, que são gratuitas, pois independem do pagamento de contribuições diretas dos usuários, subsistema não contributivo. Por que diz isso, gente? Então, portanto, o princípio da universalidade, da cobertura, é o princípio que, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai atender a tudo e a todos, né? Nós sabemos que a saúde e a assistência, a saúde principalmente, é dever do Estado, né? Em prestar esse serviço à comunidade, ao povo, tudo bem? Então, ele é universal. Com relação à assistência, e eu já falei anteriormente, no que diz respeito à assistência, há uma certa limitação, porque tem que ser comprovado o seu caráter miserabilidade, né? Aquela renda per capita que para o INSS é de 1/4 do salário mínimo, e nós já temos outros estatutos que, na verdade, se apegam ao valor de meio salário mínimo. Isso é um entendimento de outros estatutos, em termos de normas, mas o próprio tribunal, melhor dizendo, a própria jurisprudência, vem entendendo que é possível se fazer uma análise mais detalhada, né, nessas questões quando nós estivermos tratando, né, de miserabilidade, no caso concreto, tá certo? Dentro de uma casuística, você poderá, enquanto julgador, os juízes têm esta possibilidade de formar o seu livre convencimento, fazendo uma análise caso a caso. Então, portanto, quando nós estivermos tratando aqui de princípio da universalidade, tá, da cobertura, nós teremos uma aplicabilidade no todo de 100%. Quando tivermos esse princípio na saúde, na assistência ele se aplica também, tem que dar uma maior cobertura, sim, por conta de que nós teremos riscos sociais, né? Colocar aí a população em situação de calamidade, né? De exposição, de vulnerabilidade. Porém, tem que se comprovar o requisito miserabilidade. Perceba que nesse caso da universalidade, eu entendo assim, já há uma certa mitigação quanto a essa universalidade, né? Na assistência. Na Previdência Social, por sua vez, aí sim que é completamente mitigado, porque só terá acesso aos serviços e benefícios da Previdência as pessoas que de fato com ela contribuírem, tudo bem? Então o princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento, deixa eu colocar na tela para vocês, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento tem o seu alcance na saúde e na assistência, né? A assistência social está aqui, ó, e na saúde pública, tá certo? Aqui ela sofre um pouquinho, né, de mitigação quanto ao quesito miserabilidade, e na Previdência ela sim é completamente mitigada, porque faz parte ou só fará jus à Previdência Social aquele ou aquela que de fato contribuir para o sistema, tudo bem? Em se tratando de assistência e de saúde, não há que se falar em sistema contributivo. Alegria faz-me rir, galera, beleza? Vamos lá então, seguindo adiante, olha. A universalidade previdenciária ela é mitigada, falei há pouco sobre a Previdência Social, limita-se aos segurados do INSS, ou seja, não atinge toda a população, foi justamente isso que eu falei, faca cega. Quando nós estamos falando de, como é que se diz, de Previdência Social, vai ser mitigado. Por quê? Porque tem que pagar, tem que ter alegria, faz-me rir, tá certo? Então, portanto, nesses casos, há a necessidade de que você pague, é seguro, lembre-se disso, é seguro do Instituto Nacional do Seguro Social, né? Lembra do seguro do seu carro que você paga para ter a cobertura. Na Previdência Social você tem que pagar o seguro para poder também ter acesso a esta cobertura. Tudo certo então? Tudo tranquilo até aqui, sem churumelas, tá gostando da aula? Beleza, 100%, é isso aí. Vamos embora, porque para trás, né, não tem como nem para pegar impulso. Veja comigo na tela, vamos lá. Princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Tudo bem? O que é que diz isso, professor? Se ligue.
houve-se uma época em que havia uma discriminação entre os benefícios que eram concedidos para o trabalhador rural e para o trabalhador urbano, né? Como assim, professor? Era isso mesmo. O trabalhador rural, o segurado especial, o seu benefício era no percentual de 50% do salário mínimo. E nós sabemos que através da Constituição Cidadã, que Constituição é essa? Se ligue, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. Esta Constituição, por sua vez, trouxe, né, no seu bojo aí, lá no artigo 194, uma isonomia entre os benefícios. Não é justo, né, você ter essa discrepância, levando em consideração o valor dos benefícios, né? Essa situação de discrime, na verdade, é atinente ao simples fato de eu ser rural e você ser urbano, né? É possível sim haver uma discriminação? Sim, mas pautado em critérios objetivos, né? E este princípio, por sua vez, ele veio justamente para fazer o quê? Uma isonomia. Então, portanto, tem que haver uma equivalência, né, entre esses benefícios, uma uniformidade. E aí, é claro, o critério urbano ou rural não serve como parâmetro para se ter essa distinção, para se ter esta diferença, beleza? Olha só o que diz então o princípio da uniformidade. Princípio da isonomia no sistema da Seguridade Social, que objetiva o tratamento isonômico. E você já sabe muito mais do que eu que isonomia quer dizer igualdade, tá certo? Ou seja, a isonomia é um tratamento igualitário entre os povos urbanos, tá? E os povos rurais na concessão das prestações da Seguridade Social, beleza? A gente sabe, né? E eu também, o professor também é um cara do interior, né? Da zona rural. Então, assim, na infância, lá nos idos de 1900 e lá alguma coisa, não vou falar para você não perceber que o professor é um pouco mais maduro, digamos assim, a gente percebia que havia, né, quando a gente que vinha da zona rural, percebia um olhar diferente, né, das pessoas da cidade. Eu não sei se você já passou por isso, né, se você já teve esse desprazer, digamos assim, mas a gente ficava um pouco constrangido, né? A gente andava, às vezes deslocava, como eu morava na zona rural, você tem que deslocar naquele famoso pau de arara, né? Quem nunca subiu na carroceria, naquele carro todo empoeirado, você chegar assim na rua, na cidade, né? E tá, bater, se limpar, tirar a poeira, não é verdade? Então, assim, a gente ia lá, limpava e tudo, e o pessoal que já morava, né? Na sede do município, olhava assim, pô, fulano vem da roça, né? O pessoal da roça. Não, gente, não é o pessoal da roça, é o pessoal da zona rural, do distrito, do interior, né? Digamos assim, como tem um amigo que é sacerdote, ele fala, vou para o interior do município celebrar a missa, tá certo? Então, portanto, havia assim, e eu já senti isso. Hoje eu vejo com mais, como é que eu posso dizer para você? Eu reconheço o que acontecia, interpreto a situação que acontecia naquela época, e a gente ficava, eu criança, eu tinha vergonha, né? Adolescente, eu tinha vergonha. Não vou mentir para você, como toda e qualquer criança, vai dizer que você nunca teve vergonha também aí, né, de alguma coisa, né, de chegar na casa dos outros e sua mãe tá lá, que é isso, fulano? Quero que o beliscão comia, né? Ai, por que você tá me beliscando? Enfim, era a cultura, né, a crença, a criação nossa, né? Hoje em dia não, hoje em dia a coisa virou um Paranauê aí danado e a coisa tá correndo frouxa, não é verdade? Mas existia sim esta discriminação, né? Hoje, numa menor incidência, até porque a própria Constituição já veio falar disso, não é verdade? Hoje, o acesso à informação, ele é muito grande, hoje todo mundo tem acesso à informação, reconhece os seus direitos. Eu acredito que hoje as pessoas não reconhecem muito, são seus deveres, né? Enquanto cidadão, nós deveríamos também saber dos nossos deveres. Mas essa questão da discriminação, graças a Deus, diminuiu, né, bastante. Existe ainda, é feio pra caramba, né? No pleno século XXI a gente está aí vivenciando essas questões, mas esperemos que a cada dia isso possa melhorar. Esse princípio, então, por sua vez, na verdade, veio justamente dar esse tratamento igualitário entre os povos urbanos e rurais, dentre eles, justamente o que? Justamente fazer com que haja, digamos assim, não haja uma diferença entre valores de benefícios, tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Vamos lá então, olha. Não implica em dizer que não possa haver um tratamento diferenciado
desde que haja um fator de discriminação justificável, desde que haja o que? Uma razoabilidade, sob pena de discriminação, né, negativa, porque discriminar é tirar o crime ou então descrever, digamos assim, né, algo negativo. Então, portanto, nesse caso aqui não pode haver uma discriminação, né? Não se discrimina a pessoa por conta, né, se ele é do meio rural ou do meio urbano, né? É justificável? É, como eu falei, desde que haja critérios objetivos para se fazer a discriminação, beleza? Tudo tranquilo? Então, portanto, nesse caso, o que a gente pode estar vendo, né, se houver a necessidade de se conceder um benefício com valor inferior, por exemplo, é possível? É, e a gente tem, né? Nós sabemos do próprio auxílio acidente, mas veja que isso não decorre, na verdade, do fato, né, da pessoa ser da zona rural ou da zona urbana, tá? Isso decorre da capacidade ou da incapacidade, digamos assim, do percentual de incapacidade, né, daquela pessoa para se readaptar ao sistema, ao mercado ou não, tudo bem? Tudo tranquilo, gente? Então, nós vamos dar continuidade, né, na próxima aula falando ainda sobre os princípios, levando em consideração que o nosso tempo, eu estou verificando aqui, excedeu um pouquinho para que não ultrapasse aí, né, o valor do previsto, né, digamos assim, aquilo estabelecido. E a gente volta daqui a pouquinho na próxima aula, né, já dando continuidade a essa sistemática de princípios aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Já vimos dois, vamos lá! Aqui assim, é pai bola e eu volto daqui a pouquinho. Até!